com seus olhos fechados, inclina a sua cabeça. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, se há pessoas assentadas aqui ou em pé, é porque elas creem em Ti. E nós viemos à Tua casa porque nós esperamos receber de Ti. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas debilidades, o Senhor conhece o que nós precisamos no íntimo do nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração, Pai. Eu lhe peço que nesse momento o Senhor contemple a cada um dos teus filhos, das tuas filhas, e que nesse momento, através da tua palavra, cada um de nós possamos receber aquilo que viemos buscar, e mais do que aquilo que viemos buscar, mas aquilo que o teu Espírito Santo deseja derramar em nossas vidas. Se há alguma pessoa que entrou aqui doente, que ela seja curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Se há algum espírito quebrantado, que seja curado em nome de Jesus Cristo. E se há alguma alma manchada de pecado, que seja curada pelo sangue do Cordeiro. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor possa vir e abençoar a tua palavra, que ela se deite no coração de cada um de nós de uma maneira perfeita, e que nós possamos receber ela nos nossos corações e nas nossas vidas, e que as tuas palavras possam dar frutos. Nós confiamos no teu amor e na tua graça, e pedimos que perdoe todos os nossos pecados, para que o nosso culto lhe possa estar diante de ti, como um culto racional e perfeito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Que a graça de Deus seja com vocês. É um prazer para nós estarmos aqui. E gostaria que vocês recebessem as saudações do pastor Febrônio. Ele transmitiu a saudação dele para vocês, para o pastor Adílio, o pastor Oswaldo, não está, né? E eles também estão ali em festa, em Chapecó, no culto. E tem mais uma pessoa que também lembrou de vocês sempre. Alguém conhece, lembra do pastor Robert? O pastor Robert manda saudação para todos vocês. E disse que ele ama muito vocês, ele gostou muito de estar aqui da outra vez. E que Deus possa abençoar a cada um de nós, né? Está me acompanhando nessa noite a minha mãe, que está ali atrás, e a minha sobrinha, está ali, né? Que Deus abençoe. Eu gostaria de convidar vocês a ler na Palavra de Deus, no livro de São Mateus, no capítulo 16. Versículo 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Versículo 25, eu gostaria de ler com todos vocês juntos.
Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra. E agora pedimos que o Senhor a estabeleça nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Eu gostaria de falar com vocês a respeito de um pequeno texto. E eu daria um título a essa pequena conversa, né? Essa pequena palavra de entregue o teu cestinho. Entenderam bem? Entregue o teu cestinho. Você ouve assim, você pensa, parece que é nome, título de livro de história infantil, não parece? Mas olha só, entregue o teu cestinho. E eu estudando, lendo, ouvindo o profeta, numa mensagem onde ele pregou, nós não temos ainda em português, talvez se tiver em espanhol, chamada Ensinamento sobre Moisés. Nessa mensagem onde ele pregou, ele tratou exatamente do mesmo tema que eu vou compartilhar com vocês essa noite. Ele leu a mesma escritura. Era um domingo pela manhã, no Dia das Mães. Aí ele chamou todas as crianças do Tabernáculo Brana, ali onde eles estavam tendo culto, para as crianças sentarem na frente. E faltou lugar para as crianças sentar na frente, e ele deu lugar para as crianças virem sentar até no púlpito, assim. Porque ele queria todas as crianças ali perto. E naquela manhã, ele fez uma pregação com toda a igreja, mas para as crianças. Ele engrossava a voz, afinava a voz para imitar, falava rápido, ou seja, igual um professor faz quando está contando uma história. E ele leu essa escritura, e um dos comentários que ele fez antes de entrar na pregação é que você vai encontrar Jesus Cristo falando sobre a nossa cruz antes de ele tomar a cruz dele. E se você lê em todos os evangelhos, você vai encontrar que Jesus Cristo, ele fala sobre esse tema de tomar a cruz, de renunciar a si mesmo, por 6 vezes. Aí o profeta, ele fala assim, se Jesus tivesse falado uma vez só, seria importante para nós? Seria. 2 vezes, muito importante. E ele falou 6 vezes. Significa que era muito, muito, muito importante. Ou seja, se o próprio Deus se empenhou em falar, é porque aquilo dali é de importância para nós. Deus não vai fazer um serviço em vão. Ele não faz uma coisa pelas metades ou sem nenhum propósito. E quando nós olhamos aqui nessa escritura, o que a escritura ela está dizendo? Ela está dizendo assim, se você quiser dar o teu próprio jeito na tua vida, a tua vida vai se perder. Mas se você confiar no meu jeito para a tua vida, ela será salva. O que ele está dizendo é isso. Você tem a tua maneira, eu tenho a minha maneira. Se você fizer do jeito que você acha, do jeito que você pensa e do jeito que você quer, perdeu. Você pensa que está ganhando, mas no final perde. E se você renunciar, perder a tua vida para o teu jeito, para a tua maneira, para o teu pensamento,
e confiar que eu sou mais sábio do que você, Jesus dizendo, que eu sou mais inteligente do que você, que eu sei mais das coisas do que você, e que eu quero o teu bem, você ganha a tua vida. E para ilustrar essa escritura, ele conta a história do nascimento de Moisés. E eu vou seguir o mesmo ritmo, o mesmo passo. E um dia, assim, quando essa mensagem for traduzida, e ela vier na mão de vocês, vocês vão lembrar, o nome dela é Ensinamento sobre Moisés. E quando vocês estiverem lendo ela, vocês vão falar assim: ah, o irmão Neville falou sobre isso. E a história que o irmão Brana conta sobre o nascimento de Moisés, ela está ambientalizada no Egito. Por quê? No tempo em que Moisés ia nascer, Israel era escravo no Egito. Mas o que havia acontecido com Israel? Os filhos de Israel, eles haviam nascido escravos? Não. Quem levou eles para o Egito? Jacó, a convite de José. Quem era José? Depois do faraó, era o chefão, era o homem mais nobre do Egito, era José. E quem eram os filhos de Jacó? Eles eram irmãos do homem mais nobre do Egito. Então, aqueles filhos de Israel entraram no Egito como nobres. Eles entraram no Egito respeitados. Foi escolhido no Egito a melhor terra. Imagina que é uma família que está vindo para Erechim, e a família é tão importante que o prefeito vai lá e escolhe o melhor bairro de Erechim para dar os terrenos para aquela família. Foi isso que aconteceu. Ou seja, aquele povinho, eles eram considerados, porque eles eram irmãos, sobrinhos, cunhadas, pai do Salvador do Egito, de José. Mas e como que eles passaram de nobres a escravos? Por quê, irmãos? Por mais que muitas vezes no Egito as coisas estejam agradáveis, por mais que muitas vezes no mundo aqui as coisas estejam agradáveis e confortáveis, por mais que você tenha churrasco ao meio-dia, nos domingos, por mais que você tenha um carro para vir na igreja, trabalho, que você tenha saúde da tua esposa, dos teus filhos, por mais que você tenha confortos e uma boa vida aqui, o Egito não era o lugar de Israel. Era temporário, mas não era o lugar de Israel. E por mais que você tenha conforto, que você tenha comodidade, tranquilidade, e as coisas estejam frouxas para você, lembra, se você é filho ou filha de Deus, o mundo não é o teu lugar. E o que começa a acontecer conosco, seres humanos, quando as coisas estão tranquilas? Nós começamos a ficar relaxados. Nós começamos a ficar tranquilos demais. Nós começamos a deixar aquilo que é mais importante e começamos a ir atrás daquilo que é menos importante. Ao invés de nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça e deixar o resto ser acrescentado, a gente busca o resto e deixa o reino de Deus e a sua justiça que ele acrescente num culto desses. A gente começa a inverter. Aí o que Deus fez com Israel? Deus
José se foi, levantou um outro rei, e aquele rei não conhecia José, o que ele tinha feito. Mas isso era parte do plano de Deus. Por quê? Porque senão Israel nunca ia querer sair do Egito. Ali no Egito eles eram servidos. Aí de repente o que aquele rei fez? Aquele rei começou a tirar os direitos deles de nobres. Se tornaram cidadãos comuns. Mas é muita gente que está dando despesa para o cofre do governo. Vamos tirar os direitos trabalhistas dos filhos de Israel. Ainda é muita gente pendurada na nação, são estrangeiros. Eles vão trabalhar dos 7 dias da semana, 2 vão trabalhar para o Egito. 5 para eles, 2 para o Egito. É demais ainda, só 4 para eles e 3 para o Egito. Quer saber o seguinte? Esse povo aí, nós vamos dar comida e bebida para eles viver, e eles vão passar a ser os nossos animais de carga. Não foi de um dia para o outro, num canetaço, que eles se tornaram escravos. Aquilo foi acontecendo, e aquilo foi apertando eles. Por quê? Porque o Egito não era o lugar deles. Então, se você, eu, estamos vivendo uma vida cristã relaxada, tranquila, não reclama se Deus vier e começar a dar uma apertada no parafuso. Não é que Ele não gosta de você, ou que Ele está com raiva de ti, é que Ele te ama. Porque se Ele não te amasse, Ele deixava o parafuso frouxo e você vivendo qualquer tipo de vida. E muitas vezes Deus ele tem que vir e apertar o parafuso na saúde, na família, nas finanças. Ele sabe aonde mais dói em você. Ele sabe aonde mais dói em mim. Ele sabe aonde que dói. E quando Ele tiver que apertar você, Ele não fica perdendo tempo, Ele vai lá e aperta onde dói. Por quê? Porque Ele quer resultado. E que tipo de resultado que Deus quer nos seus filhos? Ele quer ver a si mesmo neles. Aí você observa que o que aconteceu com eles? De nobres, eles passaram a servos. De servos passaram a escravos. Escravo não tem mais vontade própria. Escravo não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem escolher serviço. Escravo é escravo, é mão de obra gratuita. E quem é que gosta de ser escravo? Ninguém. E os judeus eram resistentes. Aí Faraó instituiu sobre eles o quê? Algozes, carrascos, para fazer o quê? Para forçar eles a trabalhar. E eles trabalhavam sob pena de morte, embaixo do chicote. Aí você olha para a promessa de Deus para Abraão, para Jacó, para Isaac. Aí você vê os netos, os bisnetos e os tataranetos deles, com as costas rachadas, sangrando de chicote. Você olha e fala assim, esse Deus prometeu e não está cumprindo. Num olhar natural você falaria assim. Mas Deus estava trabalhando aquele povo para poder cumprir aquilo que Ele tinha prometido. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos ser tratados dessa maneira. Porque senão nós não levantamos o pé do chão. Nós não fazemos aquilo que Deus quer ver brotar e fluir da nossa vida. Simplesmente a gente se entrega para o comodismo e fica. Aí o profeta ele começa a retratar e ele diz exatamente sobre a família de Moisés. A mãe de Moisés, Joquebede,
E o pai de Moisés, Amrão. E Amrão, aquele homem da tribo de Levi, ele sendo um escravo, junto com todos os outros, Deus colocou dentro de Amrão um queimor, um clamor, uma brasa de orar pelo povo, de orar para que o povo fosse liberto. Você observa, Deus apertando de um lado e ele acendendo uma brasinha de outro lado. Por quê? Porque aquele povo não clamava enquanto não doía. E enquanto ele não clamasse, Deus não ia tirar. E Amrão, ele chega em casa depois de um dia de trabalho cansado. Ele chega assim, fala assim: Joquebede, eu estou querendo morrer, de tão cansado que eu estou. Me deixa eu deitar e descansar um pouquinho. E ela vai, ela acalma Arão e Miriam, que eram pequeninos. Fala assim: o papai chegou em casa, deixa ele descansar um pouquinho. E ela foi, preparou a janta para ele. E aí depois ele jantou, conversou um pouco com os filhos, contou para ela a respeito de como estavam as coisas no trabalho, como estava difícil a vida. Aí ele despediu as crianças, colocou na caminha, e ele despediu a esposa e falou assim: querida, eu vou subir no meu quartinho secreto aqui em cima, porque eu preciso orar. Essa situação do que nós estamos vivendo é insuportável. Eu não aguento mais ver os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, morrendo embaixo do chicote. Hoje foi aquele velhinho lá, ele morreu hoje. Ele foi pisado pelos egípcios. E eu vou orar. Deus prometeu para nós uma terra. Deus prometeu para nós um outro lugar. E isso daqui já não está bom de ficar aqui. Aí o irmão Brana disse que Amrão subiu no quartinho dele, dobrou o joelho e começou a orar. Aí ele disse que ele orava assim: Jeová, Tu és um Deus que não é surdo. Tu está vendo o que esses egípcios estão fazendo com os teus filhos, com os filhos dos teus amigos, que tu deste a promessa. O Senhor prometeu que enviaria um libertador. Nos tire daqui. Olha o que está acontecendo conosco. E ele começou a clamar, e clamar, e ele orava, e o profeta disse que ele orava e entrava a madrugada dentro, orando e chorando e pedindo para que Deus libertasse. Aí quando Joquebede ia ver, lá estava Amrão, o pai de Moisés, adormecido, cansado de tanto orar e de tanto trabalhar e orar. No outro dia ele se levantava e ia de novo para o trabalho, e todos os dias era daquela mesma maneira. E o povo estava clamando, estava pedindo, estava desanimado, estava angustiado, mas ainda não era o suficiente. Ainda não estavam orando o suficiente. Ainda não estavam com desejo de sair do mundo o suficiente. Aí o profeta diz que um dia o faraó se reuniu com o seu conselho, e faraó estava nervoso, estava brabo, porque ele tinha transformado aquele povo em escravo, porque aquele povo procriava muito. O irmão Brana disse que uma mulher israelita, ela chegava a ter 14 filhos, 20 filhos, enquanto que uma egípcia tinha 1 ou 2. Na nossa era, ter muitos filhos chega a ser até uma maldição, pelo peso que é, pela saúde que tira da mulher. Mas naquele tempo era bênção. Ter multidão de filhos era bênção.
não era pesado e não era maldição. E Deus estava trabalhando naquilo, diz o irmão Brana. Por quê? Porque Deus tinha introduzido no Egito uma família, e Ele queria tirar do Egito uma nação. E para uma família se transformar numa nação, tinha que reproduzir, ter muitos e muitas pessoas. E aquilo assustava Faraó. E aí Faraó transformou eles em escravos, não deu certo, continuava a crescer. E nascia gente. Aí Faraó reuniu o conselho dele e disse assim: não está funcionando, esses hebreus continuam a se reproduzir que nem coelho. O que nós vamos fazer? Aí o irmão Brana, ele diz que lá no meio do conselho, tinha um magrela, um conselheiro magrela, alto, narigudo, muito esperto, inteligente. E ele disse que aquele conselheiro era o diabo. E aquele conselheiro se levantou e disse: longa vida ao rei, eu tenho uma ideia. Fala, disse o rei. Por que o rei não manda matar a partir de hoje todos os filhos que nascerem? Permita viver apenas as meninas, mas os meninos mate. Às vezes eu e você podemos parar e perguntar: por que os meninos? Porque o diabo sempre estava tentando bloquear o canal por onde viria aquele que ia esmagar a cabeça dele na cruz. Ele tentou lá com Judá, ele vinha tentando sempre eliminar a linha dos homens. Por quê? Porque ele tinha ouvido a promessa de Deus para a raça de Adão, de que um dia viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E ele estava tentando cortar aquilo. E se ele deixasse apenas as mulheres, a mulher ela é mais assimilável à cultura egípcia. Ela absorve, ela se adapta mais fácil. Seria mais fácil de mundanizar aqueles israelitas, porque eles só se casavam com israelitas. Eles só viviam como israelitas de acordo com aquilo que Deus tinha dado aos seus patriarcas. E se eles deixassem apenas as mulheres, eles não se procriariam mais. Aí Faraó virou e falou assim: muito bem, gostei. Pega então a partir de hoje esses bebês, escreve uma lei aí, e bate eles com a cabeça na parede, e mate eles. Aí o conselheiro falou assim: não, meu rei, deixa eu te dar um conselho. Ofereçam eles aos crocodilos do Nilo, porque naquele tempo, irmãos, tanto o Nilo era considerado um deus para os egípcios, quanto os crocodilos eram considerados os deuses do rio. Então, quando eles ofereciam uma criança, um animal para os crocodilos, eles estavam oferecendo um sacrifício para os deuses deles, porque eles tinham dezenas e dezenas de deuses, eles eram um povo pagão, e o rei gostou daquilo. Só que o que aconteceu? Entre aquelas mulheres que procriavam, que davam filhos, que eram férteis, haviam algumas, e o irmão Brana ele vai fazendo a comparação, que era como algumas mulheres de hoje, que não querem ter filhos. Aquela mulher, ela prefere olhar para a sua própria vaidade, para o seu próprio corpo, e ela não quer ter filho. E ela desenvolvia algo amargo nelas. E um homem, ele olha para uma mulher e ele não consegue perceber os detalhes, se ela está amamentando, acompanhando a gravidez, para ver se naquela casa nasceu um menino ou uma menina. Aí o irmão Brana diz que Faraó chamou aquelas mulheres inférteis
que não queriam ter filhos, e deu a elas o direito de polícia, para elas ficar fiscalizando as hebreias. E elas chegavam e ficavam cuidando as hebreias, que estavam grávidas, para ver se o menino que ia nascer, se era menino ou se era menina. E se era menino, elas chamavam os soldados, eles pegavam e jogavam no rio. Aí o irmão Branham, ele disse que um dia, Anrão chegou em casa, quando saiu a notícia dessa nova lei, ele chegou em casa branco, pálido. E ele chegou em casa e ele disse assim: ai, querida, coloca as crianças para dormir logo. Eu tenho uma notícia que eu não posso nem falar diante deles. E ela não sabia o que era, fez a janta, colocou as crianças para dormir. E daí ela se assentou e falou assim: fala, querido, o que é? Ele disse: você não sabe. Faraó agora lançou uma nova lei, de que os nossos filhos, que nascerem meninos, eles vão ser mortos e jogados no rio. E está um desespero, está um clamor, porque imagina, em centenas de milhares de pessoas, irmãos, nascia criança todos os dias. E o irmão Branham disse que aqueles crocodilos no rio começaram a engordar, de tanto comer filho de Abraão, de tanto comer filho de Israel, que eram jogados ali. E aquilo causou um desespero tão grande em Anrão, que ele falou assim: agora eu preciso mais do que nunca me desesperar diante de Deus. E ele deixou a esposa, o filho, subiu para o quartinho dele. E aí o profeta, ele fala assim: às vezes Deus precisa deixar com que toque na nossa família, com que toque em nós, para que nós possamos alcançar o nível de desespero, aonde Ele pode fazer alguma coisa, aonde Ele começa a movimentar, aonde já não é mais palavra ensaiada, nem oração para desencargo de consciência, eu orei, não, é um desespero, é algo aonde a pessoa, ela está se derramando com tudo que tem. E ele orou, e ele foi orando e orando. E aí o irmão Branham disse que Faraó fez mais um conselho. E eu achei interessante, porque o profeta disse que o que saiu daquele conselho foi o pior conselho saiu daquele conselho do terceiro. Eu pensava que não tinha nada pior do que nascer um filho e perder o filho. E o profeta diz que aquele foi o pior. Faraó reuniu o seu conselho de guerra e disse assim: não está adiantando, nós estamos atirando os meninos no rio, mas esse povo ainda continua crescendo. Aquela proposta que você falou não adiantou de nada. Aí o profeta diz que aquele conselheiro deu uma outra proposta. Falou assim: longa vida ao rei, eu tenho uma sugestão. Comece a colocar as mulheres deles no trabalho. Comece a colocar as mulheres para trabalhar. O que acontece é que o homem vem cansado do trabalho, e ele chega em casa, e durante aquele tempo, o profeta, o nosso profeta falando, e daquele tempo, sabe o que acontece? A mulher fica em casa com os filhos, e ela ensina para eles o evangelho. Ela prega para eles, ensinando sobre um libertador que vem, dizendo para eles que eles têm uma terra aí em algum lugar. E aí essa história do libertador não morre, e esse povo não se dobra.
coloca as mulheres dele para o serviço, porque daí você vai desestruturar a célula da família. Vai chegar o homem cansado e a mulher não vai estar descansada para fazer a janta, para fazer os curativos do chicote que ele levou durante o dia, para fazer com que o lar dele seja um pedacinho do céu. Não vai estar ali, não. Ela vai estar cansada e ele vai estar cansado. O lar dele, ao invés de ser um pedacinho do céu, vai ser uma porção do inferno. Vocês estão compreendendo, irmãos? E nós hoje vivemos embaixo do sistema de Faraó. O sistema financeiro aperta de tal maneira que não dá mais só para o marido trabalhar, não. A mulher também tem que trabalhar, porque senão não aguenta a despesa da casa, porque senão não aguenta o supérfluo. E o que o diabo faz? Ele trabalha através do marketing, criando na mente das pessoas uma necessidade que não existe, para que você fique o tempo todo buscando aquilo que não é o mais importante. Aí você fica embaralhado nos ramos das batatas, e você perde o foco do que é mais importante. E acontece o que com a família? A mãe não está mais ali para transmitir a palavra para os filhos. Ela não está mais ali descansada para ensinar eles a orar. A família cresce desestruturada. O homem chega cansado. Dê uma olhada na nossa sociedade ao redor. Das 6 horas da tarde, 6h10, 6h15, para onde que vai a homarada toda que sai do trabalho? Vai para um bar beber? Vai para um tal de happy hour, né? Para aquele momento de descontração. Por que não tem prazer em voltar para casa? Porque a casa já não tem mais aquela atração. A mulher está cansada. É cada um por si, e se tiver lugar, que Deus por todos. Mas aí você observa o que acontece com o homem. Ele, quando o homem não recebe aquilo que ele precisa receber da esposa, de um lar, ele começa a buscar aonde? Na bebida. Ele começa a buscar na bebida, ele começa a buscar em outros prazeres. E a mulher cansada? O que acontece com a mulher cansada? A mulher cansada, ela olha para aquele casamento, aquele príncipe encantado com quem ela achou que tinha casado, virou um sapo. O casamento dela já está horrível a situação. O marido, quando chega em casa, ele passa mais tempo na rua com os amigos do que em casa. Já não tem tempo para ela, ou seja, aquilo também frustra ela. Aí o que o diabo faz com a mulher? A mulher é diferente do homem. Não é todas que vão para a bebida, não é todas que vão para as orgias, não. Aí o diabo, ele inventou uma tal de novela. Aí a mulher, ela liga a televisão, e ela olha para a novela, se identifica com uma pessoa, ou mais de uma na novela, e durante aquele período de 1 hora, ela fica assistindo e vivendo aquela vida de mentira, para tentar como que sendo um escape daquele inferno que ela vive. Vocês estão conseguindo compreender? Mas isso é tudo o quê? Uma cilada do diabo, hoje, para desestruturar o quê? A família. E o que Faraó falou naquele conselho? Mande as mulheres para o trabalho. Não tinha mais mãe em casa. Não tinha mais alguém para receber o marido, para cuidar dos filhos.
E o profeta, ele disse que aquele foi o pior conselho do diabo. Ele pregando isso num dia das mães, mostrando a importância da mãe. Aí ele disse que Anrão chegou em casa um dia, e ele orava todas as noites, e orava todas as noites, e orava. Aí ele chegou em casa um dia, e ele, depois de jantar, depois de colocar as crianças para dormir, ele subiu no quartinho dele, e ele começou a orar, desesperado. Senhor Deus, há quanto tempo nós estamos clamando? E ele foi orando, e passou da meia-noite, e ele foi orando. Aí o irmão Brana disse que de repente, no canto do quartinho dele, onde ele estava orando, apareceu uma luz, e daquela luz saiu um anjo. E aquele anjo disse assim: Anrão, eu quero que você saiba que as tuas orações têm sido ouvidas. Eu quero que você saiba que Deus não é surdo e nem é cego. E Ele tem visto o que está acontecendo com o povo. E Ele me enviou com uma mensagem para você, dizendo que você será o pai do libertador. Quando Anrão ouviu aquela notícia, o irmão Brana diz, e o anjo se foi, e ele desceu correndo a escadinha, e ele chegou para Joquebede, feliz, fora de si, e disse: Joquebede, Joquebede, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus escuta a oração. E ele falou aquilo, naquela empolgação, naquele entusiasmo, e ele disse: ele não é surdo, Joquebede. E ela: mas homem, o que aconteceu, homem? Fala o que aconteceu. Joquebede, eu acabei de ver um anjo, e esse anjo acabou de me dizer que eu serei o pai do libertador. O libertador está a caminho, Joquebede. E ele disse que mais ou menos daqui a um ano, você vai segurar nos teus braços o libertador. E o irmão Brana disse que a partir daquele dia, Anrão, ele foi um trabalhador diferente, porque ele tinha um Deus que respondia a oração. E ali passou uns dias, Joquebede engravidou, e ela foi ficando mais gordinha, e aquela barriga foi aparecendo, e eles passavam a mão no ventre dela, falando assim: é o libertador que está vindo. Irmãos, quando você se entrega para a vontade de Deus, Ele te responde, e a resposta dele, às vezes, ela não acontece de um dia para o outro, mas você vê o plano dele começar a se desenrolar, e você sabe que o propósito dele não pode ser impedido. Não tem como o diabo parar o propósito de Deus. Aí o que acontecia com Anrão? Ele não sentia mais a dor dos chicotadas. Por quê? Porque em casa o libertador estava crescendo, o libertador estava vindo. Aí um dia Joquebede chegou para Anrão e falou assim: mas Anrão, um libertador, um menino? Você sabe o que vai acontecer se for menino? Aí Anrão virou para ela e falou assim: não tenha medo, Joquebede. Se ele disse que esse vai ser o libertador, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai dar um jeito. Ou seja, quando você confia, você afasta a razão, você afasta a lógica, você afasta o pensamento próprio. E Moisés nasceu. E quando ele nasceu, ele não tinha nome. Quem deu o nome para ele foi outra pessoa. O irmão Brana disse que Moisés nasceu, e ele era o bebê mais bonito que já nasceu nesse mundo.
Quando eu ouvi o profeta dizendo isso, eu fiquei pensando assim, porque eu também, né, tive 2 filhos, tenho 2 filhos. E geralmente quando nasce o nenenzinho a gente pensa assim, ai, que coisinha lindinha e tal, mas vai ficando bonito. Porque no começo nasce tudo com cara de joelho. No começo nasce tudo enrugadinho, ai, como parece o teu nariz, parece nada. Às vezes olha o tamanho do narizinho, o narizão, o neném não tem nem mas aquele dali, diz o profeta, nasceu bonito. Ele disse que o rosto de Moisés era belo, nenezinho. E eles, já nasce o teu filho com cara de joelho ou não, você se apaixona. Aí nasceu aquele nenezinho formoso. Eles se apaixonaram pelo nenezinho. Eles se apaixonaram. E eles começaram a montar estratagemas para esconder o bebê. Eles tinham que manter o bebezinho escondido. Por quê? Porque se os soldados pegassem, era mais comida para os crocodilos. E o irmão Brana disse que um dia entraram aquelas mulheres na casa dela. E procuraram o bebê, cadê o bebê? E o bebezinho escondido num buraco embaixo, no chão, no colo de Miriam, escondidinho, para não chorar. E elas falaram assim, nós sabemos que você teve um filho, e nós vamos mandar os soldados aqui. Aí bateu o desespero de novo. E Arão começou a chorar, porque o risco de chegar em casa do trabalho e o filho ter sido levado, ele não tinha mais paz. Imagina, você não tem mais paz, você não dorme mais. E por 3 meses aquilo ficou naquela situação. E Arão orando, Senhor, o que eu faço? O Senhor disse que Ele é o libertador, e o que eu tenho que fazer? Aí, irmãos, o irmão Brana disse que Deus veio em sonho para Arão e falou para Arão que era para ele pegar o bebê, fazer um cestinho, tapar aquele cestinho, betumar ele, fazer uma cobertura, pegar o bebezinho, colocar no cestinho e levar o bebezinho lá no rio aonde estavam os crocodilos, aonde todos eram comidos, e soltar o cestinho com o bebezinho no rio. Ele sonhou aquilo, ele acordou perplexo, chegou para a esposa dele e falou assim, querida, Deus me disse o que é para mim fazer. Ele disse que é para mim fazer um cestinho, e é para nós levar o bebê no rio e soltar o bebê no rio. Aí você começa a entender o profeta. Se você não estiver disposto a renunciar a si mesmo, por amor daquilo que ele falou, da palavra dele, você vai perder. Mas se você perder para ele, entregar, você salva. Aí ele diz, não, mas não pode ser. Sim, meu amor, precisamos fazer isso, ou a qualquer momento, esses soldados vão entrar por aquela porta e vão tirar o nosso bebezinho. Aí, e eles foram, Arão fez a cestinha, betumou ela, e numa madrugada, antes do sol nascer, lá foi Arão, Joquebede, Miriam e o pequeno Moisés no cestinho. Foram caminhando escondidinhos até na beirada do rio Nilo. Chegaram ali nas margens do rio Nilo. Joquebede com o bebezinho no colo, o cestinho carregando. Ela virou para Arão e falou assim, nós temos mesmo que colocar ele, não tem um outro jeito. Olha para o nosso bebê, ele é tão belo, ele é tão bonito. É nesse rio que eles lançam todos os dias, as crianças morrem. Quantos outros talvez não tentaram fazer a mesma coisa?
esconder o filho de alguma outra maneira. Irmãos, aí Arão falou assim: querida, também me parte o coração, mas foi ele que falou para fazer isso. Ele disse que é a única maneira. E o irmão Brana disse que aquela família estava ali ajoelhada nas margens do rio Nilo, chorando, porque teriam que entregar o seu maior tesouro. Existem momentos na tua vida, irmãos, que Deus vai vir e vai fazer uma prova contigo, para ver se você é capaz de confiar nele, a ponto de entregar para ele o teu maior tesouro. E o teu tesouro, o teu maior tesouro não é a tua família. O teu maior tesouro é a tua alma. O cestinho é esse corpo onde você está. Mas dentro desse cestinho tem o maior tesouro para Deus. E ali chegou aquela família, e o irmão Brana diz que lágrimas caíam do rosto daquela mãe, e ela beijou o seu filho pela última vez. Fechou o cestinho, Arão tomou aquele cestinho, e com lágrimas nos olhos, começou a caminhar e a entrar dentro do rio. E ele foi entrando dentro do rio, com o cestinho nas mãos, até que a água chegou pela cintura, mais ou menos, dele. E quando a água chegou ali na cintura, ele pousou aquele cestinho em cima da água, com seu bebezinho dentro. Ele olhou para cima, era escuro, de madrugada. Ele pegou e empurrou o cestinho para afastar dele. Aí ele olhou para cima, levantou as mãos, diz o profeta, e falou assim: Jeová, eu acabei de fazer aquilo que tu me disseste para fazer. Ele saiu das minhas mãos, está nas tuas mãos o meu filho. E o irmão Brana fala assim, ó, nesse momento, vamos sair um pouquinho aqui da terra. Vamos sair daqui. Às vezes, nós vivemos os nossos dias pensando que aquilo que nós fazemos aqui não provoca reação no céu. Mas o profeta diz que provoca. Aquilo que você faz ou deixa de fazer movimenta o céu. E o irmão Brana, com aqueles olhos proféticos, ele disse assim: vamos sair um pouquinho aqui da nossa dimensão. Vamos deixar Arão ali orando pelo seu filho e vamos subir até o trono de Deus. E ele disse assim, naquele momento Deus estava assim olhando debruçado, Arão entregando o seu maior tesouro, entregando o cestinho e fazendo aquela oração. Sabe o que Deus fez quando ele viu aquilo? Ele sorriu. Deus sorriu de felicidade. E Deus, irmãos, às vezes eu e você pensamos que Deus ele é um ser opaco, vazio de emoções. Nós somos um rascunho do que Ele é. Se eu e você somos cheios de emoções, o irmão Brana diz assim, que Deus é cheio de emoções. E quando ele viu Arão confiando na palavra dele, entregando o filho, ele ficou feliz, ele sorriu. Aí, a ação de Arão começou a desencadear um estrondo no céu. Porque o irmão Brana diz que Deus se levantou do trono, e ele clamou, e disse, Gabriel! E aquele anjo mesmo que tinha aparecido no quarto para Arão,
se colocou do lado do trono de Deus e disse: aqui eu estou, Senhor. Olha lá embaixo, Gabriel, olha o que está acontecendo lá embaixo. E ele olhou: sim, Senhor, aquele homem está entregando o cestinho, o filho dele. E ele disse: ó, Gabriel, eu ainda tenho gente lá embaixo que confia na minha palavra. Irmãos, para Arão, para Joquebede, para a família, estava doendo. Mas para Deus, ele estava feliz. Porque ele tinha sido incumbido do destino daquela pessoa, daquele libertador. Eles tinham perdido o menino para as mãos dele. Como você pode perder algo quando você entrega nas mãos de Deus? Aquilo pode sair das tuas mãos, mas não sai da tua vida, não sai de você. E Deus virou para Gabriel e falou assim: Gabriel, me reúna agora 10.000 anjos. E o profeta disse que Gabriel pegou a trombeta dele, e que fez a trombeta dele soar no céu, e 10.000 anjos de guerra se apresentaram diante de Deus. Às vezes nós olhamos e pensamos que só o diabo tem os seus guerreiros, os seus artistas, mas o profeta diz que Deus tem anjo padeiro, Deus tem anjo enfermeiro, Deus tem anjo cirurgião, Deus tem anjo médico, e Deus tem anjo de guerra. E ele virou para aqueles anjos e disse assim: Deus disse: desçam lá embaixo agora, a toque de marcha, e me protejam aquele cestinho. Ninguém toca naquele cestinho. Nenhum crocodilo está autorizado a chegar perto daquele cestinho. E Gabriel tocou a trombeta dele, e aqueles anjos desceram e rodearam o cestinho. E para os olhos dos mortais era só um cestinho sobre as águas. Mas para os olhos daqueles crocodilos havia milhares de anjos. E muitas vezes, quando você entrega o teu cestinho na mão de Deus, parece que a tua vida vai a esmo, parece que não tem rumo, parece que não tem ninguém no leme, parece que o vento bate daqui e você vai, bate dali você vai, bate de lá você vai. Mas sabe o que Deus disse para Gabriel? Gabriel olhou e disse: o Senhor vai a algum lugar? E ele disse: sim, vocês vão proteger o cestinho, eu vou pilotar. Quando você entrega, o piloto não é mais você. Quando você entrega, existe alguém que segura a âncora do teu barco. Quando você entrega, existe uma palavra viva que controla a tua vida. Eu não consigo olhar além da curva do caminho, mas Deus olha por cima da curva. E ele tinha um propósito para aquele libertador. E quando aqueles que tinham o direito sobre o libertador entregaram o cestinho, eles permitiram Deus cumprir o seu propósito. Quando você renuncia a si mesmo, você está permitindo Jesus fazer de você, contigo, na tua vida, aquilo que Ele quer fazer. O que Jesus é para você? Pai,
ou carrasco? Um pai que é o pior para um filho? Um pai que é o pior para uma filha? Nunca! Entrega o cestinho, deixa ele cuidar do resto. Aí, eles foram voltando para casa, e Miriam falou assim: mamãe, deixa eu ficar aqui na margem olhando, que eu quero ver até onde que vai, o que vai acontecer com meu irmãozinho. E ela disse: então fica, mas preste atenção, para que você não seja apanhada pelos soldados. E Miriam ficou cuidando. E aquele cestinho, que Miriam olhava e achava que aquele cestinho estava sozinho, a esmo, por cima da água. Ela não via, mas estavam ali 10.000 anjos. E o trono do céu tinha descido para dentro do cestinho, pilotando o cestinho. Por quê? O irmão Brana disse que em um lugar, Deus tinha uma mulher que não podia ter filhos, e aquela mulher queria um filho, e ela era a filha do faraó, e Deus estava levando um filho para ela. Ele sabia onde aquele cestinho ia parar. Eu e você não sabemos aonde o nosso cestinho vai parar, mas deixa ele no controle. E Miriam foi cuidando e cuidando, e aquele cestinho vai, e vai, e vai, e vai. Aí de repente o irmão Brana diz que Miriam chegou numa parede. E era aquela parede que separava o lugar onde todos tinham acesso, do lugar reservado da margem do rio só para o palácio do faraó. Aí para ela conseguir passar para o outro lado, para acompanhar o cestinho, ela teve que entrar na água. E ela entrou na água, contornou aquele muro que entrava até um pouco da água assim, e ela continuou acompanhando o cestinho, mas já havia amanhecido. E Deus fez aquele dia especialmente quente. Às vezes você e eu achamos que Deus, ele faz as coisas a facão, né? Deus é detalhista. Ele estava pilotando o cestinho. Ele fez o dia quente, para dar vontade na filha de Faraó, de vir tomar banho na água do rio. E de repente Miriam está olhando, lá desce aquela moça linda, acompanhada de soldados e de damas de companhia, e ela desce até a beirada do rio, e eles começam a se preparar. Ela vai entrar na água para tomar um banho, para se refrescar, e de repente, ela escuta um chorinho em cima da água, e quando ela escuta aquele chorinho, aquela vozinha de um bebezinho em choro, vai direto no coração dela, e ela para e fala assim: o que foi isso? Vira para um soldado e fala assim: vai ver o que é isso daí. E ele vai no meio dos juncos e vai. Deus tinha pilotado até ali. E aí ela chegou, o soldado voltou com o cestinho, entregou para a dama de companhia dela e disse, abriu, e ela disse: é um filho dos hebreus. Por certo, eles não queriam que ele morresse por causa da ordem do teu pai, e colocaram ele no rio. Mas o irmão Brana diz que quando o olhar daquela mulher que queria ser mãe bateu no rosto de Moisés, que Deus tinha feito nascer bonito, e ela olhou para aquele rostinho, o profeta diz que foi amor à primeira vista. Que ela meteu a mão dentro do cestinho, pegou Moisés no colo dela e falou assim: o meu pai pode matar quantos hebreus quiser, mas esse aqui é meu. E aí Miriam, eu estou acelerando um pouquinho para a gente, porque o profeta ele é bem detalhista e vai a manhã inteira, né? Aí ele chegou e disse assim, Miriam teve coragem, chegou perto e falou assim, com licença, senhora. Aí os soldados já viram aquela menininha ali,
ele está com fome, ele estava chorando. Ah, é verdade. E ela com ele no colo, nunca tinha tido um filho, com ele no colo e ele chorando e chorando. Ele vai precisar, a Miriam, né? Ele vai precisar de alguém que tenha leite, para que ele possa mamar. E a princesa, é verdade. Ele vai precisar mesmo. E ela falou assim, eu sei alguém que tem leite que pode dar para ele. Aí ela olhou e falou assim, você sabe? Uhum. Então faz o seguinte, vai lá e me chama essa pessoa, porque eu preciso que essa pessoa venha me ajudar a cuidar do meu filho. Só que é o seguinte, eu vou subir ali para o palácio, e eu vou te dar, você não vai conseguir entrar no palácio, mas eu vou te dar uma senha de segurança, porque o palácio, você tinha que dizer uma senha, diz o profeta, e daí você falava aquela senha de segurança, aí os guardas sabiam que você tinha sido convidado, que você tinha liberdade para entrar. E ela contou a senha no ouvido de Miriam, e a senha que ela disse era, um forcado de feno e meia medida de cevada. Era a senha que ela tinha que dizer quando viesse no palácio. E Miriam saiu correndo, chegou em casa. Ainda era de manhãzinha, bem cedo, era cedinho. E a família ainda lá chorando. Eu falei assim, e aí Miriam, o que aconteceu com o bebê? Eu falei assim, não se preocupe, o bebê está bem. Miriam, o que aconteceu? Mamãe, eu estou com muita fome, me dá um mingau. Depois que eu comer, eu conto. A mãe dela deu comida rápido, o irmão Brando faz uma brincadeira com as crianças. Aí ele deu comida rápido para ela, falou assim, Miriam, o que aconteceu com o bebê? Mamãe, é o seguinte, coloque a tua melhor roupa e faça as tuas malas, porque você vai ter que morar no palácio. Por quê? Porque o bebê, quem pegou ele foi a filha do faraó, a princesa. Só que ela não tem leite, e ela precisa que você vá amamentar ele. Mas Miriam, eu disse que eu conhecia, ela contou a história, e daí lá foram as duas, a Miriam e a mãe dela. E o irmão Brana disse que elas foram no trapo, a melhor roupa de um escravo. Chegaram na frente do palácio do faraó, lá estavam os dois guardas com as lanças. Elas chegaram ali na frente, uma olhava para a outra assim, aquele palácio suntuoso, e aquele guarda virou, o que vocês querem fazer aqui? Aqui não é lugar de vocês. Aí uma olhou para a outra, aí Miriam cutucou e falou assim, experimenta a senha. Aí Joquebede disse, um forcado de feno e meia medida de cevada. Um guarda olhou para elas, olhou um para o outro, puxaram as lanças, abriram a porta. Pode passar. Elas olhando para eles, passaram, sabe quando você vai assim, passaram assustadinha, entrando. Aí, chegaram a andar um pouco, tinha outra guarnição. Aqueles guardas espantados de ver aquelas duas escravas ali, viraram, o que vocês estão fazendo aqui? Como a senha deu certo lá atrás, elas já estavam mais confiantes. Chegaram para aquela segunda guarnição e falaram assim, um forcado de feno e meia medida de cevada. Os guardas abriram a passagem. E foram mais uma, o guarda abriu a passagem. Quando chegou na última guarnição, elas chegavam assim, um forcado de feno e meia medida de cevada. Eles já sabiam que a senha ia funcionar. Era uma mãe indo em busca do seu filho. E ela tinha recebido uma senha. Nós também recebemos uma senha. Eu e você fomos batizados em nome dessa senha. E nessa senha, todo nome é abaixo desse nome. E um dia diante desse nome, todo joelho
querendo ou não, vai ter que se dobrar. Você chega para o diabo com essa senha. A nossa senha não é um forcado de feno e meia medida de cevada. É um obstáculo fechado. A tua senha é em nome do Senhor Jesus Cristo. E você usa essa senha para uma dorzinha de cabeça. E quando você vê, a dorzinha de cabeça não está mais ali. Você fica mais confiante. Opa, essa senha funciona. Aí vem um caso mais sério. Aí você usa aquela senha de novo. Opa, essa senha funciona. O que é isso? É Deus treinando você para confiar naquilo que Ele deu para você. E ali ia uma mãe em busca do quê? De um filho. Deus deu para ela o caminho aberto. Não, mas tinha os guardas, estavam fechados os caminhos. Ele deu a senha. Estava aberto o caminho. É eu e você que olhamos para o mar vermelho e nós só vemos onda e tempestade. Mas vocês sabem aquela pessoa que criou o universo? Já ouviram falar dele? Se você estudar o fundo do mar vermelho, é só precipício e peral e pedra. Mas aquele que criou o universo, milhões e milhões e milhões de anos antes dos filhos de Israel precisar passar pelo mar vermelho, ele já sabia. E ele construiu o mar vermelho cheio de precipício e buraco e pedra, mas bem numa pontinha de uma praia, aonde os filhos de Israel iam ficar presos um dia, com assassinos atrás e montanhas dos lados. Ele, aquele que fez a terra, ele passou o dedo e fez um caminho embaixo da água. Se você olhar a estrutura do Mar Vermelho, é só buraco, mas tem um lugar no Mar Vermelho que parece que quem fez a terra sabia que os filhos de Israel iam precisar de uma ponte subterrânea. E ele, aquele que fez a terra, fez uma ponte com seus dedos de um lado a outro e cobriu de água. Eu e você olhamos para a circunstância e nós só vemos a água, mas ele já fez o caminho. Ele só precisa que um profeta levante a palavra dele na tua vida, e o mar vermelho se abre, e no meio de peral, de pedra, de confusão, de bagunça, tem um caminho aonde você caminha, sem precisar se preocupar. Irmãos, ela chegou aonde estava a princesa com o pequeno Moisés, chorando desesperado. E ela olhou para aquela mulher escrava e falou assim, o irmão Branham dizendo: você tem leite? Ela que tinha dado a luz a ele, ela que tinha o leite. Sim, eu tenho leite para ele. Você sabe cuidar de crianças? Sim, minha senhora, eu sei cuidar de crianças. Você promete que vai cuidar bem do meu filho? E o irmão Branham diz assim: não era o filho dela, era o filho da outra. E ela disse assim: sim, minha senhora, eu prometo que vou cuidar bem do seu filho. E daí o irmão Branham disse que ela deu o nenê no colo dela e falou assim: promete que não vai deixar ele cair? Sim, minha senhora, eu prometo que não vou deixar ele cair. Aí, irmãos, ela virou e falou assim: a partir de hoje, você vai cuidar do meu filho, que era o filho dela. E eu vou te dar um salário de $300 por semana. A mensagem foi essa mensagem foi pregada em 56.
Um mês tem 4 semanas. $300 em 4 semanas dá $1.200. Mas se você corrigir $1.200 para reais hoje, sabe qual é a quantia mais ou menos que dá? R$60 mil. Ela virou para ele e falou assim: e eu vou te dar um salário para cuidar do meu filho. Vou te pagar R$60 mil por mês. E você não vai nem precisar sair atrás de comida. Eu vou mandar que eles tragam a comida aqui para você no teu quarto. Aí o profeta para e vira para as crianças e fala assim: vale a pena deixar ele cuidar da nossa vida? Vocês conhecem alguma mãe que recebeu R$60 mil para cuidar do seu próprio filho? Conhece alguém que recebeu R$60 mil por mês? E o profeta disse que ela pensou que aquele beijo na margem do rio teria sido o último beijo, teria sido a última vez. É que tem a correção monetária de 56 até 2017, e com a correção monetária dá mais de 60 mil. Por quê? Porque no tempo do profeta, que o profeta disse R$300, era como se fosse 60 mil hoje. Entendeu? Não é simplesmente o do câmbio. Tem a correção de 56 para até hoje. Quando eu fui fazendo esse cálculo, eu falei assim: meu Deus do céu. Mas esse Deus, Ele é bom demais. Aí, mas o que aquilo aconteceu, irmão? Aquilo só aconteceu porque ela resolveu entregar o cestinho. Porque ela decidiu entregar. Ela entregou. Dói. Às vezes você não entende na hora. Não entende na hora. Mas se Ele disse, confia. Eu gostaria de convidar vocês a inclinar os vossos rostos. Fecha os teus olhos. Se o irmão pudesse vir ali tocar aquele hino Sublime Graça, bem baixinho. Eu gostaria que agora, nesse momento, depois que a palavra ela foi pregada, você olha para a tua vida. Eu olho para a minha vida. Talvez ainda falte alguma parte do cestinho para nós entregar nas mãos dele. Talvez eu e você não estejamos confiando o suficiente que Ele é capaz de conduzir o barquinho da tua vida pelas correntezas desse mundo infestado de crocodilo. Mas meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa senha, eu gostaria de convidar você. Entrega o teu cestinho para Jesus. Se tem alguma coisa ainda que você está retendo, que você está segurando, que você está com medo de deixar nas mãos de Deus, nessa noite, nessa tarde, diga para Ele assim: Jesus, eu não entendo, eu não sei aonde é que isso vai parar, eu não entendo, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, mas eu confio nas tuas mãos. Eu coloco o cestinho da minha vida nas tuas mãos. Eu coloco o cestinho da minha família nas tuas mãos. Eu coloco esse cestinho cheio de dificuldades e problemas nas tuas mãos, Jesus. Lembra, irmão, irmã,
enquanto você estiver segurando no teu cestinho, ele não pode começar a trabalhar o plano dele. Quantos de nós, Deus ainda está esperando nós entregar completamente as coisas? Quantos de nós? Alguns talvez até entregou metade do cestinho, mas fica segurando na outra ponta. Não tenha medo dos crocodilos. Foi depois da entrega completa que a proteção desceu. Foi depois da entrega completa que o piloto, o Espírito Santo, desceu. E às vezes você olha para uma situação na tua própria vida e você olha aquela situação como perdida, como sem resgate, como sem chance. Se você tentou até hoje e não deu certo, experimenta parar de tentar e colocar na mão do Criador. Experimenta parar de tentar e colocar nas mãos daquele que criou você, daquele que fez você. Eu gostaria de convidar você a fazer uma entrega completa a Deus. Senhor Jesus, nosso Pai, por favor, me perdoe por ter segurado no cestinho tanto tempo, com medo de entregar ele para Ti, Senhor. Me perdoe por ter segurado nos meus desejos e nas minhas vontades, e nas minhas razões e nos meus pensamentos, por tanto tempo, achando que eu conseguiria dar um final mais feliz do que Tu mesmo. Mas eu chego diante de Ti com os meus irmãos aqui, com as minhas irmãs, e nós chegamos para entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Muitos de nós talvez já entregou no altar, já tomou uma decisão, mas não cumpriu aquela decisão que tomou. Nos perdoe, Pai. Queira receber de nossas mãos o cestinho da nossa vida, que nós depositamos nas Tuas mãos, para que o Senhor cuide, para que o Senhor guie, para que o Senhor proteja. E se existe alguém que deve ser afastado, de nós somos nós mesmos. O Teu profeta diz que nós somos os maiores inimigos de nós mesmos. Então, Senhor Jesus, não deixa o Neville atrapalhar a Tua obra na vida dele. Não deixa o meu irmão atrapalhar a Tua obra na vida dele. Não deixa a minha irmã atrapalhar a Tua obra na vida dela. Que nós possamos entregar-nos, entregar de uma maneira tão completa, a ponto de nos perder de nós mesmos, mas nas Tuas mãos, meu Pai. E eu peço que o Senhor fortaleça cada marinheiro que está aqui, cada pessoa que está aqui velejando. Nós estamos em busca daquele porto seguro, o porto da Nova Canaã. Mas nós não temos como chegar ali sem Teu auxílio. E muitas vezes as tempestades nos cansam, as dificuldades nos cansam. Seja a nossa âncora,
mantenha-nos no prumo, seja o nosso leme, seja o nosso piloto, ajuda-nos enquanto cruzamos os mares dessa vida, em direção ao porto celeste. Ajuda-nos, porque nós precisamos de Ti, temos necessidade de Ti, e viemos colocar em Tuas mãos, ó Pai, a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo possa nesse momento tocar a cada pessoa, conversar coração para coração com cada pessoa, e que possam haver muitas decisões de entrega, que possa haver muitas decisões de rendição, que enquanto entramos nessa próxima semana, nós possamos entrar confiados, que hoje à noite, nesse domingo, a nossa vida está em Tuas mãos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem terça-feira, nem quarta, nem quinta, nem ao final do mês e no novo ano, mas o Senhor sabe, e nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Toma o nosso cestinho, Pai, nós somos Tua propriedade. Tome posse daquilo que é Teu, tome posse da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, amém. Fique ainda com os olhos fechados. Eu apenas gostaria de saber se há alguma pessoa que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que ainda não entregou o cestinho da tua vida nas mãos dele, que ainda não foi batizado, ou talvez está fraco, não está participando da Santa Ceia, está desviado. Mas essa noite você talvez queira entregar o cestinho da tua vida nas mãos de quem sabe tudo, nas mãos de quem pode te conduzir. Se há uma pessoa que gostaria de entregar o cestinho da sua vida e aceitar o Senhor Jesus como teu piloto, eu gostaria de te convidar para vir aqui na frente, para que nós possamos orar por ti. Se há alguém que gostaria de entregar o cestinho da sua vida para Jesus, eu te convido, vem aqui na frente, para que eu possa fazer uma oração por ti.